Graça e paz em mais um Conectados com a Palavra, o seu devocional de hoje. Onde encontrar sabedoria para ensinar? Uma pergunta que todo professor deve se fazer, porque ele deve ensinar com sabedoria. Provérbios capítulo 4, versículos 5 a 8, nós lemos assim: Procura obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho de sabedoria é procurar obter sabedoria e use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Capítulo 4, de 5 a 8 de Provérbios. Precisamos atentar aqui para a orientação de Salomão, o escritor desse livro. Adquire a sabedoria e ganhe o entendimento. A sabedoria é essencial, mas sem ela, o entendimento de nada serve para o sujeito. Sem a sabedoria e sem o devido entendimento, de nada serve o conhecimento. Sabedoria é conhecer a verdade e saber como aplicá-la em qualquer situação. Entendimento é conhecimento temperado e modificado pela sabedoria e pelo discernimento. Salomão recomenda: priorize a sabedoria. E na sequência ele prossegue dizendo que não, e o que ele continua dizendo não é menos importante: busque e ame o entendimento. Priorize a sabedoria, busque e ame o entendimento. Ele então nos conduz um passo seguinte. Um pouco mais adiante ele diz: aceite que o conhecimento é fútil e inútil sem sabedoria e o entendimento. Ou seja, não adianta você ter muito conhecimento se você não tiver entendimento e, sobretudo, não for sábio. No contexto desse texto, nós vamos nos deparar com: busque o temor do Senhor. As eventuais repreensões, a instrução, o conselho, a humildade, que bem são muitas vezes desagradáveis, ou não são bem-vindas, mas são úteis, e eu diria que são muito úteis, pois por meio dessas coisas vem a sabedoria e o entendimento. Com elas nós aprendemos. Salomão é pródigo, ele não para, mas continua e vai adiante quando diz: aplique o seu coração, preste atenção e volte os seus ouvidos à sabedoria e ao entendimento. Saiba que você pode adotar ambos e não apenas ter conhecimento teórico a respeito deles. Adotar no sentido de realmente persegui-los, buscar. Adote a sabedoria e persiga o entendimento. Essa é a sugestão de Salomão. Sabe o que pode ser colhido como resultado disso? São várias coisas. Por exemplo, paciência, discernimento, boa vontade, vida plena, segurança. Isso dentre outros benefícios. Então, confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. É um outro conselho de Salomão. Permite-me ler mais uma vez o texto que eu li no início, que diz assim: procura obter sabedoria e entendimento, e não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Que Deus nos capacite a entender e colocar em prática os seus ensinos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós precisamos entender que precisamos buscar a sabedoria e o entendimento da Tua vontade para a nossa vida. Isso é muito importante para aqueles que dedicam ao ensino a outras pessoas, o professor, a professora. Toma essas criaturas, ó Deus, nas Tuas mãos. Capacita-os para que sejam realmente formadoras de opinião, formadoras de caráter, de personalidade, dos seus alunos que estão ainda na fase de informação. E aqueles que já estão na fase adulta, nas universidades,
que possam ter diante de si professores que estejam equilibrados nesse patamar. Em nome de Jesus. Amém.